Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui para um corte da ESPN FC, né? Que traz aí o Zinho, Daniela Boaventura, Mauro Naves e claro, o Pascoal falando sobre a disputa do Brasileirão. Vai falar bastante aí, né, do Flamengo também, como o Flamengo se torna um time aí muito, mas muito favorito a vencer o título, né? Porque mesmo com o desfalque se vem se tornando um time muito, mas muito disposto a vencer as partidas, é um time com muita garra, muito forte, e eles vão falar como que o Flamengo entra aí nesse campeonato. O Flamengo é o segundo colocado, apenas um ponto atrás do Botafogo, né? Já pode retomar a liderança na quinta-feira, caso vença o Bahia e o Botafogo acabe deslizando aí, quem sabe. Mas vamos ver, né? O Zinho Pascoal dando aula sobre o Flamengo. Deixa o like, se inscreve no canal. Imagens da ESPN, créditos na descrição. Vamos ver. Bota na minha conta que eu seguro a bronca. Não tem problema nenhum. Pode botar. Isso. Segura a bronca. Pode falar. Tá com dificuldade, fala que foi o Pascoal que eu seguro a bronca. Sem problema. Coloca na tela aí. Eu vou dar uma ajuda, vou começar lá no Tetra, lá no camarote, essa avaliação. Porque a gente tem uma comparação pra fazer. Joga pra ele. Ele não joga pra gente, é só jogar pra ele. Acho que vai sobrar pra mim, tá? Deixa aqui, vai. Então tá bom, o presidente é mais corajoso. Ai, Jesus, 9 primeiras rodadas Só dos tem medo de campeonatos montanha-russa. brasileiros, de 23 e 24. Só pra gente fazer uma comparação de quem tá no páreo, né, de diferença de pontos. A diferença de pontos do Botafogo, que já estava abrindo lá aquela vantagem que perdurou por algum tempo, mas caiu na reta final, era ali, presidente, 5 pontos pro quinto colocado, que era o Flamengo. E agora o Botafogo está em primeiro também, mas tem 19 pontos e dele para o Palmeiras são só 2 pontos de distância. Assim, a gente tem as tabelas, a gente pode avaliar, mas eu tenho para mim que esse período de Copa América, ele vai acabar desenhando algumas coisas, né? Sim. Porque o Palmeiras está sem jogador, o Flamengo está sem jogador, o Botafogo tem desfalque, mas não tem, o Botafogo não tem, não. O Galo tem jogador perdido para a seleção, o Botafogo não tem, né? Tem um, se eu não me engano, jogador perdido para a seleção, mas eu acho que Savarino. o Savarino, eu estava tentando lembrar quem era. Venezuela. É que o Savarino jogou no Galo e eu estava tentando lembrar quem era. Eu acho que essas rodadas que vêm pela frente, elas vão definir muita coisa. Porque como é que é a frase, Pascoal? Se ganha campeonato brasileiro nas 8 primeiras rodadas? Nas 10 primeiras rodadas você desenha o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Se você estiver ali brigando entre os 4 primeiros, 5 primeiros colocados, a tendência é que você fique nessa situação. Porque é essa largada. Essa largada é importante. Eu sempre digo o seguinte, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele sempre é mais volumoso de gols, de partidas, porque o segundo turno é na machadada. Aí é na pegada. Que ele começou contabilidade. Não, aqui é só contabilidade. Aqui não é achismo, não. Tá pensando o quê? Aqui é contabilidade. Aqui é estatística. Contabilidade. Não, eu tô anotando uma coisa que vai te agradar, Pascoal, que pode te ajudar. Eu tô vendo como terminou o campeonato, que é o que você falou. O campeonato terminou com o Palmeiras ali. O Palmeiras estava lá, né? Entre os 5. Era o segundo. O Grêmio foi o segundo. Isso. O Grêmio estava lá. Atlético Mineiro foi o terceiro. O Atlético estava lá. Flamengo. Estava lá. E o Botafogo. Estava lá. Esses 5 aí permaneceram nessa situação. Mudou a posição, evidentemente. O Palmeiras foi campeão, etc. Grêmio segundo e tal, mas os 5. Mas vocês acham que a possibilidade disso acontecer esse ano não necessariamente. Grande? Eu acho que do lado de cá está faltando gente. Eu não acho, não sei até onde o Bahia se segura. Muitas condições, ali. Com todos os problemas vividos, com os jogadores também nas seleções. Acho que há uma perda muito grande. O Grêmio, que estava numa situação muito boa no ano passado, esse ano já não está numa situação... Grêmio e Inter tem jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos. Mas a gente tem que ponderar a respeito dessa situação de Grêmio e de Internacional. Mas eu acho que é uma briga que vai ficar... Porque geralmente é assim. Das 10 primeiras, aquela largada cria um impacto. E depois são 8 rodadas até o final, são 18 rodadas, 19 rodadas em cada turno, não é? 19 rodadas. E aí, não falei nada, fiquei quieta. Já ia sair e aí depois, 18. no segundo turno, os jogos são muito mais acirrados, aí vira muito empate, há uma transformação grande no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que quem largou bem, a tendência é se manter bem. Se vai ser campeão ou não, o Botafogo está mantendo uma linha muito interessante, né?
Está se mantendo ali na primeira colocação, só que a diferença começa a ser um pouco mais diluída entre os demais concorrentes. É que eu acho, Mauro, que tem muita gente perto e crescendo de produção. Assim, o Galo, a gente falar isso hoje parece estranho, né? Mas o Galo é um time que vai crescer. Tá invicto até agora. O São Paulo Sim. vai crescer de produção. O Atlético eu perdi Curiosamente, o ano passado... 10. O que eu acho curioso é o seguinte... Curiosamente, os 5 que estavam... Era a 9ª rodada, era que nem agora. Nona. A gente pegou 9 com o número de jogos iguais. Agora, desse ano, tem essa coisa de Grêmio o Inter, e tal. se vencer os 2 jogos a menos, ele estaria ali na vice-liderança. Exatamente, e tal. Mas, assim, é até curioso que os 5... com 17. Estaria, mas os 5 que estavam ocupando as 5 primeiras posições terminaram o campeonato nas 5 primeiras. Uma ordem invertida, evidente. O Botafogo chegou a abrir mais vantagem até do que o Palmeiras aí, mas depois, enfim, todo mundo sabe que o Palmeiras foi campeão, o Grêmio foi segundo, etc. Mas é curioso, esses 5 se mantiveram. Sim. Se mantiveram. Mudaram de posição, mas ficaram. Acho que isso não vai acontecer com esses 5 do lado de cá. Sabe? Vejo Botafogo, sim, podendo ficar ali, Flamengo e Palmeiras. Mas Bahia e Atlético vão ter muita concorrência. Aí entra o que você está falando, o Inter se ganha 2 jogos, ou ainda é o São Paulo. Não sei se o Fluminense vai conseguir uma reação espetacular ainda, acho meio difícil. Mas dos 5, a gente pode guardar esse quadro aí, daqueles 5, para ver se 3, pelo menos, não vão estar entre os 5 no final. Sim. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Eu acho que estarão, sim. Esses vão brigar pelo título. Ozinho, eu fico pensando quem é... Então, é que o Atlético Atlético não eu estou falando dos 5, é que ele não está ali. Falando. Senão a gente vai pôr o Inter, não sei quem. Estou falando São Paulo. Tá meio que abrindo para Bahia e Furacão brigarem com os outros. Não estarem necessariamente entre os 5. Mas os 3 eu acho que estarão entre os 5, sim. Esses 3 vão brigar pelo título. O Botafogo está muito bem, o Palmeiras, como sempre, regularidade, o Flamengo pelo elenco. Acho que esses 3 brigam e aí entram outros 2 ou 3 para brigar, porque não são 14. A gente começa o campeonato e fala que o campeonato brasileiro é difícil, tem 20 pelo título, não é. Também não é tudo isso, não são os 20. Mas esses 3 com certeza, e aí ganhando a concorrência quando igualar o número de jogos do Inter, se ele conseguir chegar ali, São Paulo, é o que você falou, é times que podem entrar na briga ali. Então, são Bahia e Atlético Paranaense ali vão ter que lutar para permanecer ali, porque terão muitos concorrentes. Quem são, Zinho, para você esses concorrentes, assim? Porque se a gente pega a tabela agora, ela é uma tabela traiçoeira. Se você olha a colocação do Fluminense, você, você chegou hoje no futebol, você olha a colocação do Fluminense, você descarta o Fluminense de qualquer briga na parte de cima. Eu não descarto, porque eu acho que o meio do ano vai modificar muita coisa também no futebol brasileiro, além dessa Copa América com desfalques importantes. Eu não coloco o Fluminense para essa disputa de título, não. Eu ainda 5 primeiros, acredito que com mudanças... Não, então, para título, mas para brigar, para ficar ali no G6, eu acho que o Fluminense tem condições de se recuperar. Precisa melhorar muito, né? Mudar muita coisa ali. Tem gordura para isso, tem jogadores para isso, tem treinador para isso. Eu ainda acredito no trabalho do Diniz, com certeza. Muito pressionado, muito cobrado, mas acho que para título não, mas para ficar entre os 6 e aí pensar na Libertadores, sim. E aí concentrar forças, né, na Libertadores, né, que o Fluminense está também. Agora, sim, eu acho que assim, esse campeonato desse ano está muito pelas competições que tem paralelas ao Campeonato Brasileiro. Primeiro, essa não parada na Copa América, como vai ser o comportamento das equipes que tiveram mais prejuízos sendo desfalcadas. Isso vai ditar muito, porque a gente não está falando de 1, 2, 3 jogos, são 9 jogos, né? Sem você contar com muitos atletas. Então isso causa uma diferença. O Inter e o Grêmio, o problema, né, que não estão jogando em casa devido à tragédia, infelizmente estão sendo prejudicados porque não tem ali a sua casa, o seu campo, a sua torcida próxima. Está dando show a torcida do Grêmio e do Inter, lotando outros estádios, mas é diferente, gente, é diferente. Além dos desfalques. Então tem muita coisa que pode ser um campeonato diferente e de aparecer times que a gente não colocaria como candidatos a título, que é o Bahia, que já está figurando ali, o Atlético Paranaense. O Bahia não está em outra competição, né? Tirando o Campeonato Brasileiro. O Bahia tem... Já tinha caído na Copa do Brasil.
Copa do Brasil caiu? Copa do Brasil, né? Não, eliminou o Criciúma, tá na Copa do Brasil. Não tá? Tá. Tá. Então tem Copa do Brasil ainda, tem Copa do Brasil. Mas eu acho que assim, você se concentrar nas Copas, e a gente sabe que na hora de uma decisão de poupar, o prejudicado é o Campeonato Brasileiro. Porque como o mata-mata requer que você vá com a força máxima, sempre se poupa no Campeonato Brasileiro. Então tem equipes que não tem também um elenco para isso tudo. E isso pode causar uma diferença. Então eu acho que tem muita coisa para acontecer. Esses 5 que hoje estão aí, tá bom, o Flamengo tem um elenco maravilhoso, mas está sofrendo. O Palmeiras também tem. O Atlético está lá embaixo, está sofrendo. Eu acho que recupera. Mas eu acho que nesse sentido, um São Paulo, dependendo do que aconteça na Libertadores, Copa do Brasil, se fosse se concentrar só num Campeonato Brasileiro, poderia ter mais chances. Então isso vai ditar muito para mim, a Copa América, os desfalques e as competições paralelas para a gente já apontar um favorito. Esses que estão aí são favoritos, mas eu não descarto um São Paulo, um Atlético Mineiro e o Inter. Se o Flamengo passar bem, pelo que o Zinho está falando, né? Pela lógica de perder jogadores e tal. Se o Flamengo passar bem por esse período de Copa América, então, pelo elenco que tem com todo mundo voltando, vira um candidato forte. Passar bem, eu digo assim, não necessariamente ser líder. Coloca a agenda do Flamengo aí pra gente, por favor. Não entendi, mas às vezes eu tenho vencer dificuldade alguns de entendimento jogos, do que a senhora pergunta. ficar entre os 3 primeiros... Se o Flamengo tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro... Passando bem por essa fase de desfalques. Porque olha aí os jogos. Posso responder com a letra só? Não, peraí, Pasco. Olha a tabela aí enquanto tá todo mundo fora. Vocês estão falando do Flamengo, o tamanho do elenco do Flamengo, a qualidade que tem no Flamengo. Tem certeza disso? Puxa vida, claro que eu tenho certeza. De tanto que tem o Flamengo. Nós vamos falar do Flamengo agora? Então, rapaz, o Flamengo se empolgou. é tão diferente você falar do Flamengo, porque você vê as coisas, o time do Flamengo é diferente dos outros, gente. Mas peraí, o Flamengo tem desfalques de muitos Tem de uma bacia de jogadores. desfalque. Então olha para aqueles 6 jogos e diz quais deles que o Flamengo não é o favorito. Se vai ganhar, não sei. Mas olha lá pro jogo. Até o Fla-Flu. Mauro, você me ajudou, cara. Até o Fla-Flu, Boa, Mauro. na condição que tá o Fluminense hoje. Você entendeu? Não é favorito? Aonde? Ali? Quem Não é? é favorito contra o Bahia porque é jogo em casa, né? Se fosse fora, eu não sei se era favorito ou não. Fla-Flu. A fase do Não Fluminense sei, com os desfalques que tem, não é é ruim, esse favorito, mas não. eu tô... Fala, Zinho. Não, você falou aí que o Flamengo, por jogar em casa, é o favorito. Contra o Bahia? Mas qual o time do Flamengo que vai entrar contra o Bahia? O Bahia tá completinho. Sim. Tá completinho. O Flamengo, o Léo Ortiz se recuperou? Não Como há é que tá informações o se ele Henrique está se da recuperando. O indisposição? Cebolinha e o Alan voltaram a treinar com o grupo, que já é uma boa notícia, mas... Sabe? É uma ótima notícia, ótima notícia. O que eu quero saber, falar assim, aquele time que eu vi contra o Atlético Paranaense, que foi muito bem, me surpreendeu pelo tanto de desfalque que tinha, para mim, volto a repetir, foi até melhor do que o Atlético Paranaense, por todas as condições. Jogar contra o Bahia, que está encaixadinho com o Rogério, que é briga até buscar a liderança do campeonato, porque os dois estão ali próximo do Botafogo. Então, assim, não é um favoritismo assim não, gente. Se não voltar ninguém e ainda perder o Léo Ortiz, eu não sei nem qual time vai ser escalado. Vai ter que ter mais Deixa eu te ajudar nessa escalação. Quer dizer, eu não. Sabe quem está assistindo a gente, Mauro? Nossa amiga Letícia Marques. Ah, que maravilha. É setorista do Globoesporte.com, cobre o Flamengo diretamente, diariamente. Ela está assistindo a gente, ela mandou aqui. O Léo Ortiz está recuperado. Aí, sim. Ótimo. Só boa notícia. Jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. Foi muito bem contra o Atlético Paranaense. E Paulino volta minha também? surpresa, porque eu jogaria com o garoto, o Igor Jesus, mas esse se machucou, então foi ele e ele foi muito bem. É uma ótima notícia, mas é um jogo bem parelho. Não, todos os jogos, mas o não. Bahia está se apresentando. O que a Dani está levantando é que o Flamengo vai ter muita dificuldade de passar por essa fase. Eu acho que não é muita. O Bahia não é favorito contra o Flamengo. O Flamengo não é favorito, ok, mas o Bahia também não é. Juventude e Flamengo. O Juventude é o favorito? Não, aí não. Então, o que eu quero dizer é que desses 6 jogos, o Flamengo tem condição de fazer muitos desses 18
fazer muitos, que vai fazer com que ele continue no bolo, que é o que você quer Os próximos dizer. jogos do Flamengo. Mas se ele tá com todos os jogadores, era muito melhor, né? Ah, não, mas a pergunta não é... Não, mas Isso é óbvio, né? Mas não estamos falando isso. A pergunta é outra, né, Zinho? É como este time... Troca Rascaeta e Dela Cruz por um fogão usado. Eu acho que vai ter dificuldade. O que nós estamos falando é óbvio. Não, pode vencer? Pode vencer? Pode vencer. Mas que vai ter dificuldade, vai ter. Não, lógico que esse time aí não é melhor. Esse time aí não é melhor do que o Flamengo Qual que é a completo. conta? Pô. Quantos pontos o Flamengo faz nesses 6 jogos aí? Aí é muita bola de cristal. Ó, vou Quantos falar pra pontos você. os outros farão? Previsão. Mas quantos Você é pontos os comissão outros farão? técnica. Quantos pontos os outros farão? Eu acho que assim, desses 18 pontos, ele faz o suficiente, porque os outros também não vão fazer 18. Não tem nenhum bicho-papão. Palmeiras vai fazer 18? Pra perguntar Não quantos sei, pontos tem que olhar a faz tabela de do Palmeiras. 18? É. Esse aí? 16. Que isso, Pascoal? É muito. Empata 2. Então, Então é campeão. Ganha 4, empata 2 com 10 desfalques, é isso? Você perguntou pra mim, tô respondendo. Eu não falei que ele tinha resposta. Entrega a taça pro Flamengo, gente. Vocês perguntam, porque pra mim é o seguinte, vai ter dificuldade... mas Claro os que vai outros ter também. dificuldade, porque perdeu não é que perdeu um jogador ou outro, perdeu uma bacia de jogadores. E aí a gente vê realmente as dificuldades. Há uma equiparação, aí eu concordo com o Zinho, há uma equiparação nesse momento, mas acho que a qualidade do Flamengo é superior aos outros, mesmo com tantos outros desfalques que a gente está vendo. Todo mundo vai ter dificuldade. Olha o Palmeiras lá, olha lá. Já mudou. Quantos pontos vai fazer o Palmeiras ali? Tem 18 pontos ali. Quantos vai 3, fazer? 6, Não, é tudo difícil. 7, Você está somando quantos 10. pontos vai fazer? É isso? Olha. Nossa. 11, 13. 14. 14, obrigado. Eu errei a última conta. Porque estão Pai, somando desculpa, quantos pai, que espero são que meu pai possíveis esteja fazer, vendo. é isso? A conta da Dani é que são 14. 14 pontos. 14 Palmeiras pontos. faz. 4 jogos em casa, com o Bahia, com o Corinthians, com o Juventude e com o Bragantino. É favorito para ganhar. Vai ganhar? Não sei. Bragantino chega aí e ganha. O Corinthians é um Fora clássico. de casa contra o Fortaleza é favorito? Faz 10 Jogo ali. ruim lá, foi empate. Faz 10 ali. O Grêmio a gente não sabe onde é que vai ser. Vai ser em Curitiba, onde que vai ser. O Grêmio não sabe se vai ter no Couto Pereira ou não, né? Faz... Mas eu acho que são, desses aí, o Palmeiras faz 16 também. Botou mais que eu ainda? Não, então peraí, que o Pascoal eu ia mandar entregar a taça pro Flamengo, mas não vai dar mais. Se o Palmeiras vai fazer o mesmo número de pontos, a gente vai ter que esperar. Daqui 6 rodadas, os 3 vão estar ali entre os 5. É isso aí. Os 2 vão estar, o outro vão estar. O Botafogo vai estar, o Palmeiras vai estar e o Flamengo vai estar entre os 5. Tem do Botafogo e também? a briga vai Tem do continuar. Botafogo também. Na volta vai, pois é, põe aí o Botafogo. Olha lá. Botafogo, Atlético Paranaense, Vai, Criciúma, façam suas Bragantino, contas. Esse aí Vasco, só 3 em Cuiabá. casa e 3 fora. Diferente do Palmeiras. O Palmeiras é 4 O em Botafogo casa. faz 17. Nossa Senhora. Então ele tá só enrolando a gente. Não, você me pergunta, eu respondo, eu tô enrolando. Se eu não respondo, eu fico Porque aqui... ele falou que ele ia ter a resposta, Tetra. Eu acreditei que ele tinha a não resposta. tenho, a resposta eu dei. Flamengo e Palmeiras fazem 16 e o Botafogo faz 17. Tá bom. Vou deixar essa conversa pra depois, Acho que não então. faz tudo Meu isso, Tetra não, ficou mas- pensativo, tá ali pensando o que, Tá que vai fazendo acontecer. Não, eu discordo totalmente. Acho que nenhum dos 3 fazem essa pontuação Eu toda. também não. Eu acho que também é não. muita foto. Muito ponto, é Mas muito vocês ponto. discordaram na hora da Mas gente vão ir estar embora, lá então... juntos, porque eles vão fazer mais ou menos a Estarão mesma embolados coisa. novamente. É 12 um, 13 outro, 13 outro. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixe seu comentário se você concorda, né, com o que foi falado aí de que o Flamengo é claramente aí, né, um dos favoritos, se não o principal favorito a vencer o Campeonato Brasileiro, né? Se o Flamengo conseguisse manter na parte de cima aí essa época de Copa América, né, com desfalques, quando voltar o time completinho vai ser muito difícil algum time tirar o Flamengo, né? Tirar esse título do Flamengo. Pra mim ainda é o principal favorito, né? Ter essa questão da Copa América, tal, beleza. Mas ainda assim, pra mim, o Flamengo tá ali entre os principais e é o principal favorito pra mim, eu acho, né? Mas claro que a gente sabe que circunstâncias pode mudar, né? Tem times fortes também aí disputando, como o Palmeiras. O Botafogo a gente sabe que é aquilo, né? Tá ali, mas a qualquer momento pode acabar ali perdendo alguns jogos, pode acabar descendo ali na parte da tabela. Não dá pra confiar porque é um time que não é muito vencedor assim de troféus ultimamente, né? Então
É um time bom, arrumado e tal, tá indo muito bem, mas quando chega na hora do vamos ver, parece que o Botafogo não consegue sustentar, sabe? Então, eu acho que o Botafogo não é favorito para poder vencer o Campeonato Brasileiro, mas pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça. Mas Libertadores, eu imagino que o Botafogo fica ali entre os 4, no mínimo, eu acho, pelo time que tem, né? Pelo que vem fazendo. Mas vamos ver, né? Tudo pode mudar. É isso aí, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, ok? E o seu comentário, claro que é muito importante. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.